Glória a Deus, amém. Morte e choro, nunca mais, amém? E isso você só encontra em Cristo Jesus. Não há outro lugar onde você possa ter essa certeza sobre sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor lhe conceda a graça, para que você entenda o que o Senhor quer falar no seu coração nesta noite, amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 2. E diz o texto sagrado: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastardo, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: obrigado, irmão. Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus tosqueadores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos esses dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria àqueles que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhes contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, dentre eles, o moço de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a nos saudar ao nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta,
em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Até aí. E que Deus nos abençoe. Amém? Qual a expectativa que você tem na sua vida? Qual o sentido que você traz para a história da sua vida? A pior coisa que pode existir na história de um homem, na vida de uma mulher, é caminhar numa vida sem sentido. O título da nossa mensagem nesta noite, Nabal, uma vida sem sentido. Já ouvi centenas de mensagens dentro desse contexto, mas sempre falando das virtudes de Abigail, a sua esposa, mulher valorosa. Mas lendo esse texto, fui despertado a pensar com a igreja nesta noite. Uma vida que se perde. Uma vida que caminhou aqui sem um propósito definido. Uma vida sem sentido. E isso é o que mais nós podemos observar na história da humanidade. Muitos passam por aqui, morrem e não deixam a história. E pior ainda, não sabem para onde vão. A gente precisa, nesta noite, trazer a reflexão e juntos buscarmos no Espírito, aprendermos, entendermos o que o Senhor quer falar a nós através desta palavra de uma vida sem sentido. Quem era Nabal? O texto diz que era um homem muito rico. Mas eu não queria me prender só nessa condição financeira. O sentido da palavra Nabal é um homem insensato, é um homem tolo. Mas o que me chama a realidade dentro desse texto e que nos desperta está no versículo de número 3, quando diz: porém o homem era da casa de Calebe. Quem era Calebe? Calebe era da tribo de Judá. É aquele homem, um dos 12 espias, que foram avistar a terra prometida. Um homem que trouxe para o entendimento daquele povo que estava caminhando no deserto. Encontrei a terra, e mesmo muitos dizendo que seria impossível ali chegar, a palavra de Josué e Calebe mudou a história daquele povo que caminhava pelo deserto. Esse Nabal, um homem que o texto revela como um homem duro e maligno em todo o seu trato. Como é que nós podemos, assim, avaliar uma situação dessa? A sua história de homens que caminharam com o Senhor e um homem que totalmente se afastou de Deus, com o coração endurecido, com o coração maligno, com o coração totalmente afastado de Deus. O texto para nós, ele é muito claro, porque mostra a realidade de como caminha a humanidade. A figura de Nabal não é muito distante, ou não é distante, de como vive a humanidade, como vive o homem sem Deus, como vive o homem que se afastou do altar do Senhor, e eu já fui um dele, você talvez já tenha sido também um dele, que não valorizava a Deus, que não tinha importâncias para as coisas de Deus, que o seu coração estava voltado para as coisas materiais, para a sua satisfação pessoal. Esqueci de Deus. Esse é o Nabal. Esse é o homem pecador. É um homem que não tinha sentido para a sua vida. Por mais que ele pensava na sua construção, que a vida dele tinha pleno sentido. Não tinha.
Lendo esse texto, a gente observa a situação daquele homem. Aquele homem tinha um coração mesquinho. O versículo 2 não nos deixa ter dúvidas em relação a isso, porque aquele homem era um homem rico, abastado, tinha milhares de ovelhas e cabras, e eu imagino tantas outras coisas que esse homem podia ter. Enfim, era um homem com a vida material totalmente estabilizada. Nada lhe faria falta, porque dentro de um contexto do Oriente Médio do passado, da história daquele povo no passado, quem possuísse uma riqueza como essa eram poucos. Mas aquele homem, ele não percebeu, dentro da sua riqueza material e da sua mesquinhez de coração, porque isso existe muito. Muitos têm muito, mas têm um coração mesquinho, e a única coisa que tem é o dinheiro que possui. Nabal se tornou rico e mesquinho, e não percebeu a importância de investir e de construir relacionamentos. Eu aprendo dentro desse texto, dentro dessa porção, que Nabal, ele fez um investimento para construir o seu reinado, onde ele era o rei, onde a palavra era dele, onde todas as circunstâncias eram resolvidas com base nas suas condições. Eu não preciso de ninguém, eu tenho meus servos para fazer e satisfazer as minhas necessidades. Este homem, ele traz mais uma característica de que nós não podemos desprezar relacionamentos. E desprezar relacionamentos de pessoas que possam agregar valores na nossa vida. Mas quando nós estamos caminhando com a nossa mesquinhez, com o nosso coração tolo, insensato, sem sentido, a gente conduz a nossa vida do jeito que a gente entende, do jeito que apraz aos nossos sentidos, aos nossos sentimentos, às nossas necessidades. Eu vejo aqui dentro desse texto que Nabal, possuindo isso tudo, era um homem egoísta, cheio do eu no seu coração, cheio de construções materiais como estrutura da sua vida. Mas o que me chama além disso é que toda a riqueza que ele possuía não fez mudar a estrutura do seu coração. O texto diz que ele era mau, que ele era ruim, que ele era maligno, que o coração dele tinha espaço apenas para as coisas do mundo. Muitas vezes, por falta de compreensão, pela cegueira espiritual, por estar com o coração dominado pelo pecado, nós não temos a percepção de que o nosso temperamento nos afasta de Deus. Aquele homem, com toda a sua riqueza, diz o texto, de forma clara, já lido detalhadamente, ele com todo esse patrimônio, tinha seus tosqueadores, seus cuidadores dos seus rebanhos. Davi estava em fuga de Saul, porque Saul o queria matar, e ele fugiu. E nessa fuga ele encontrou homens, que depois tornaram-se os valentes de Davi, e Davi dali de 300 formou um exército que já estava com 600 homens em fuga e debaixo da sua responsabilidade. Homens que foram transformados e tiveram um coração em fidelidade com Davi. E certo dia, nesse passo de fuga,
ele estava no Monte Carmelo. E quando ele chega naquele Monte Carmelo, ele vê aquela riqueza toda gerenciada por um homem, esse Nabal. E Davi ficou um tempo ali sem incomodar nada a Nabal. Ao contrário, diz o texto, que os homens de Davi e o próprio Davi começaram a ajudar os tosquiadores, os cuidadores dos rebanhos de Nabal. E naquela região havia também os ladrões que roubavam os animais, os salteadores. Então, aquele grupo de homens e o próprio Davi estavam ali, e o texto nos fala que os próprios empregados de Nabal reconheciam que aqueles homens que estavam no Monte Carmelo juntamente com Davi, nunca lhes fizeram mal. Ao contrário, os ajudavam em tudo, a fazer inclusive o próprio Nabal prosperar em suas criações. Só que Davi começa a padecer necessidade com os seus homens. Fome. Precisava de ajuda. E ele o que fez? Juntou 10 homens, deu uma ordem. E eu achei muito bonito quando Davi diz no versículo 6, direis àquele próspero. Qual era a visão que Davi tinha de Nabal, de um homem próspero materialmente? Tão próspero que ele ainda manda paz para aquele homem, que diz o texto, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Davi manda os seus homens 10 para pedir um favor a Nabal, que lhes ofertasse alguma coisa, para que eles satisfizessem as suas necessidades. A resposta de Nabal aos servos de Davi, ela foi muito dura. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Eu tiraria dos meus empregados para dar para vocês que eu não os conheço. Ocorre que Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Ele já era rei, todos sabiam. Um homem da condição de Nabal sabia, mas ele desconsiderou. Por consequência, irmãos, vem a demonstração de que, mesmo reconhecendo que era um rei de Israel, que havia necessidade, aquele homem vem e declara, o texto nos mostra no versículo 6, que ele permaneceu insensível à declaração de Davi, de que era um homem próspero, como também a saudação de paz que lhes foi encaminhada. Mas aquele temperamento difícil, aquele coração duro, insensível, aquele coração avarento, ele preferiu rejeitar e não atender o reclame de Davi. Davi, por sua vez, numa atitude precipitada, levantou a voz e juntamente com 400 soldados dele, tomou o direcionamento de destruir tudo de Nabal, a sua vida, os seus servos. Pela cultura só sobreviveria a mulher e os filhos. Entra Abigail nesse contexto, contorna toda a situação.
como nós podemos ver que a falta de atitude positiva, ela está revelada, que muitas vezes a gente não quer perder nada na nossa vida. Quando se trata de vida espiritual, quando se trata de vida relacional, é da natureza humana que a gente só quer ganhar. O apego às coisas materiais, nós não olhamos as necessidades, muitas vezes somos insensíveis, ficamos presos naquilo que é o próprio Deus que nos concede todas as coisas, porque tudo vem dele. Aquele homem tinha tudo isso, mas tudo veio de Deus. Muitas vezes Deus nos chama, coloca riquezas em nossas mãos, não é para que a gente se envaideça, não é para que a gente tenha uma vida melhor do que os outros, é para conhecer a sensibilidade do nosso coração. Se nós realmente temos um coração ajudador, um coração generoso, um coração misericordioso, mas muitos se perdem no apego às coisas materiais e se tornam insensíveis, se tornam com coração duro. Eles viviam pensando unicamente em preservar o que era seu e esquecia que durante algum tempo Davi esteve com seus homens nas pastagens, preservando o que era dele. Deus faz assim com a gente. Deus nos dá tudo, nos oferece a sua graça e misericórdia. Não padecemos necessidades, não obstante termos dificuldades. Nós não sabemos o que é fome. Nós não sabemos o que é fome. A gente sente muita vontade de comer. Nós não sabemos. Mas o Senhor, o que é que faz? Nos concede tudo. Para vermos como anda o nosso coração. A sensibilidade do nosso coração. Eu gosto sempre de um exemplo que eu ouvi de uma mulher de Deus. E conversando com ela certa vez, ela falou para mim assim, talvez eu já tenha citado isso aqui no templo. Ela falou assim, irmão Jorge, eu louvo a Deus por não ter uma fazenda, e uma fazenda com 1000 bois ou mais. Eu louvo a Deus por não ter. Eu disse, por que, irmã? Você não queria essa bênção? Porque eu não sei onde estaria meu coração se eu tivesse tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. As coisas materiais nos sufocam. As coisas materiais nos fazem perder o referencial de Deus. As coisas materiais nos tornam insensíveis às coisas de Deus e ao próprio Deus. Porque a gente pensa só em preservar aquilo que Deus nos deu para as nossas necessidades, para as nossas satisfações pessoais. A nossa segurança, a nossa confiança está naquilo que Deus nos deu. E não nos deu, no Deus que nos deu essas coisas. Precisamos, irmãos, e o texto nos revela que Nabal desprezou as pessoas e não se importou com nenhuma delas. Quando nós temos um coração inclinado para as coisas de Deus, sendo rico ou pobres materialmente, a gente enfrenta qualquer situação para poder sermos bênção na vida das pessoas. Aquele homem que tinha tudo, mas tinha um coração ruim, não foi generoso. Aquele homem, infelizmente, não se importou. Quem é que está do seu lado? Quem é que está caminhando no seu dia a dia com você? Quem é que você sabe que tem sofrido e padecido necessidade? E muitas vezes já abençoou você, abençoou a sua vida, abençoou a sua casa, abençoou a sua família. E a gente negligencia de olhar para trás. Você me abençoou.
precisamos ter essa percepção. Muitas vezes nós crescemos, atingimos um patamar diferenciado e nós esquecemos daqueles que nos ajudaram lá atrás. E por consequência, construímos o nosso castelo e nos fechamos nele. E só se importa conosco mesmo. O rico e Lázaro, que encheu os seus celeiros. Agora, minha alma, coma, beba, regala-te e viva dos prazeres. Era o sentido da vida dele. Está coberto pelas coisas materiais, por suas escrituras, por seus recursos bancários. E assim o mundo está cheio de pessoas assim. E talvez você não tenha essas riquezas materiais. Talvez você tenha o básico. Contudo, seu coração pode estar preso ao pouco que você tem. Você ser um avarento nas mesmas proporções e que não percebe a sensibilidade dos outros. Sempre são as suas necessidades que estão à sua frente e não a do próximo. Nabal, o texto nos revela que ele era uma pessoa egoísta. Sua visão estava centrada em si mesmo. Você já parou para perceber qual é o raio de ação da sua vida? Se você tem ocupado, você tem se preocupado para a vida de outras pessoas, tem enxergado essas situações? E não falo aqui só no sentido de ceder alguma coisa, de dar, no sentido material, mas estar atento às necessidades emocionais, às necessidades espirituais, porque nós vivemos num mundo de pessoas carentes em todas as áreas. Dentro da sua casa tem carentes, com pessoas que estão precisando se alimentar da palavra de Deus. No seu trabalho, você tem tudo, você tem toda a riqueza que o Senhor já lhe deu, que é o conhecer a tua palavra. E nós estamos fechados, não no egoísmo da palavra, porque a palavra não é nossa, mas na insensibilidade do nosso coração de compartilhar essa palavra com outras pessoas. Um texto me chama muita atenção, que está em Isaías 32:6. Isaías 32:6, ele é muito claro quando ele diz: porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o seu Senhor, para deixar o faminto na ânsia de sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de beber. Coração do homem, porque não está tendo percepção, não tem visão ampliada das necessidades materiais que estão ao seu redor. Como eu disse há pouco, Nabal desejou construir o seu próprio reino, esqueceu do reino de Deus, do qual era a origem da sua família. Sim, pastor, Nabal tinha uma origem, em uma tribo. E qual é a minha origem? Sua origem é do próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas. Um dia você se afastou da casa de Deus, um dia você se perdeu da casa do Senhor. Os propósitos de Deus para a sua vida se tornou irrelevantes, se tornou desnecessário, sem valor. Porque um homem sem Deus pensa assim. Um homem sem Deus está com o coração duro. E essa insensatez de Nabal me chamou para um destaque muito forte. Ele colocou em risco toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus servos, por causa da ação de um homem que não teve sabedoria
mas ao contrário, vivia da sua própria sabedoria, da sabedoria humana. Não buscou a sabedoria em Deus. Toda a palavra do Antigo Testamento era no sentido de que o homem obedecesse a palavra do Senhor, que seguisse os mandamentos da lei. Isso ele não poderia desconhecer. Mas aquele homem não considerava e não vivia isso, porque a dureza do seu coração o afastou do Senhor e começou a trazer vulnerabilidade para a sua vida e colocar em risco toda a sua casa. Me chama a atenção que Nabal, na sua insensatez, com todos os seus recursos, o qual ele vivia apegado, não produz e nunca produzirá transformação em qualquer coração, no dele, no meu, no seu, no de ninguém. Riqueza não transforma o coração do homem. O que transforma o coração do homem é a palavra de Deus. É a riqueza que o homem e a mulher devem buscar. Os filhos que reconhecem Jesus Cristo como Salvador já têm essa experiência de valorizar a grande riqueza do ser humano, deixada por Deus como herança, que é a sua palavra. Essa insensatez de Nabal fracassou a sua relação com Deus, fracassou a sua relação com o próximo, fracassou a sua relação com a família. E o pior de tudo, Nabal morreu. A sua esposa, quando veio lhe comunicar do que tinha acontecido e das ações, das providências que ela adotou, levando mantimentos para aplacar a ira de Davi e de seus soldados, e a reconciliação que aquela atitude dela trouxe de sabedoria, ele encontrou Nabal em sua casa, numa festa em abundância, se regalando com todos aqueles prazeres, bêbado ao extremo que ela não teve condições de conversar, ou seja, fora dos sentidos. Aguardou-se outro dia, quando ela procurou Nabal e lhe conversou sobre a situação. O texto diz que Nabal se amorteceu nele o coração e ele ficou como uma pedra, como se tivesse uma parada, e assim ficou por uns 10 dias, sem vida, paralisado, até que o Senhor ceifou a sua existência de forma plena. O problema não é a morte de Nabal, ou a minha ou a sua, que todos nós vamos morrer. Mas o problema na vida de Nabal é que ele morreu sem Deus, porque vivia apegado às suas riquezas, aos seus valores, aos seus recursos, ao seu entendimento, à sua vaidade, à sua forma desprezível diante da falta de atitudes positivas para com o próximo. Nabal, ele nos traz um grande exemplo, a vida dele, que é o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, quer que cada um de nós tenhamos a nossa vida transformada. Não se compare o seu tempo de vida, a sua história de vida, a sua condição de vida, com a situação específica de Nabal, mas compare a sua situação de vida com o jeito que você tem vivido a sua vida, em relação ao afastamento de Deus, as coisas de Deus, a dedicação da sua vida para servir a Deus. A coisa mais preciosa que nós temos é a nossa própria vida.
e precioso é quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que é a riqueza excepcional. O Salmos 36, versículo 9, diz que nele, ou seja, em Deus, em Jesus, está a fonte de toda a vida. Poderemos querer nos assegurarmos de tudo que nós temos, nos fecharmos nessa condição, fecharmos o nosso coração diante dessa realidade e nos afastarmos de Deus. Em contraponto, o que é que eu preciso fazer para ter uma vida com sentido? Já que o propósito de Deus é que assim nós vivamos, termos uma vida com sentido. Primeira coisa que nós precisamos ter, diante de tudo que o Senhor já fez por nós, é termos uma vida de gratidão a Deus. Ser grato a Deus. Gratidão vem de graça. Como foi ministrado aqui alguns domingos atrás, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, por sua maravilhosa graça, Ele nos concede a vida, e pode nos conceder a vida eterna. Mas a gente precisa reconhecer em todas as circunstâncias, que tudo que nós temos, o que o Senhor tem feito, não é porque nós merecemos, não, é porque é a bondade de Deus. E precisamos ter um coração grato e tirar do nosso coração a vaidade, o orgulho, o egocentrismo, nos tornarmos pessoas simples e sensíveis às coisas de Deus, porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Porque se nós não vivermos uma vida de reconhecida gratidão a Deus, a gente se perde, e a nossa vida não tem sentido. O texto nos revela, para termos uma vida com sentido, trabalharmos a cada dia com a humildade. A humildade é necessária para que a gente mude a nossa mente. A mente do ser humano, a mente corrompida pelo pecado, ela é orgulhosa, ela é vaidosa, ela é exclusivista, ela é independente. Mas quando nós abrimos o nosso coração para que a palavra de Deus encontre espaço na nossa vida e volte para o nosso ser o temor, a reverência a Deus, reconhecendo que nós não somos nada, tudo que nós temos pertence a Ele, e quebramos a dura cerviz que nós temos, o pescoço duro, o pescoço empinado, nós damos o primeiro passo para a transformação espiritual da nossa vida. O Senhor se alegra de um coração transformado, um coração quebrantado, um coração sincero. Alegra o coração de Deus, e Deus abençoa. O texto ele nos revela de forma clara a importância da sabedoria. Tiago diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar liberalmente. Nós precisamos entender que precisamos da sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus para nós, no tempo neotestamentário, do Novo Testamento com Jesus Cristo, nós só alcançamos quando nós abrimos a nossa vida para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, a sabedoria de Deus que criou todas as coisas, nós começamos a ter o coração transformado. Quando nós buscamos e entregamos ao Senhor as nossas mazelas emocionais, espirituais, nossa natureza humana corrompida,
Deus vem, Ele começa a trabalhar, Ele começa a operar, Ele começa a mover, e com o passar dos dias, dos tempos, as pessoas vão vendo em nós atitudes diferentes, comportamentos diferentes, semblante diferente, coração generoso. Zaqueu, de um coração corrupto, materialista, aquele homem, ao ter um encontro com o Senhor, ele disse: olha, se devo a alguém, eu devolverei 4 vezes mais, porque houve uma transformação de coração. E é isso que o Senhor quer de nós, para a nossa vida ter sentido. Você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, você que nos acompanha virtualmente, para a sua vida ter sentido, nenhum recurso material, nenhum conhecimento humano, nenhuma potencialidade humana vai transformar o seu coração, a não ser o Espírito Santo de Deus, amém? A não ser o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente não pode desprezar, vivermos fechados na nossa natureza humana, mas nos abrimos para Deus, e Deus quer fazer isso com você, sempre, quer fazer comigo sempre, quer fazer com todos nós sempre, nessa vida de processo, de caminhada, de transformação. O Senhor quer fazer isso sempre, mas nós precisamos estar disponíveis para Deus, e essa disponibilidade para Deus só vem quando começamos a viver essa sabedoria do Senhor, permitindo que o Espírito Santo de Deus, quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o próprio Espírito Santo, porque a nossa natureza é tão deteriorada, humana, que nós não temos força nenhuma para aceitar e reconhecer o poder de Deus sobre nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus fala que é só através do Espírito Santo. Você que ainda não tem o Espírito Santo na sua vida, você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, você precisa entender isso na sua vida, para que você tenha uma vida transformada. Eu já fui a alguns velórios, e a palavra que eu ouvi era uma pessoa tão boa, não fazia mal a ninguém, não matava uma barata. Você já ouviu isso? Esse vai para o céu. Eu falava assim: Jesus Cristo, se não tiver reconhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a nossa bondade, os nossos atos de justiça não servem nada para Deus, de jeito nenhum, porque se servisse, desconstruiria o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Os nossos atos de justiça, diz a Bíblia Sagrada, são como trapos de imundícia. É forte, amém? Mas a gente precisa ser confrontado com isso, porque o que tem levado muita gente a se perder é pensar que suas ações de bondade, de justiça, vão fazer a transformação da sua vida. Não, só através de Cristo. Diz, para concluirmos essa mensagem, Efésios 5, 15 a 17, uma palavra do Senhor, vinda do coração de Paulo àquela igreja, como pode ser para a sua vida nesta noite? Como ele diz: vede prudentemente como andais. Como é que você tem conduzido a sua vida? Como é que você tem desenvolvido os seus relacionamentos? Como está a sua sensibilidade às realidades do seu redor, às necessidades? Vede prudentemente como andais, não como Nabal. Não viva os exemplos daquele homem, do nécio, do tolo. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus olhos. O caminho do insensato é construído conforme o seu querer. Mas os que dão ouvidos aos conselhos de Deus é sábio.
Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Sábios em quem? Em Jesus Cristo. Sábio em quem? Na sua palavra. Sábio em quem? Na demonstração das nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso testemunho diário. Remindo o tempo. Ontem eu estava à noite e eu ainda tenho um vício ruim. Depois de um dia de cansaço, de muitas atividades, você fala assim, vou ver alguma coisa na televisão para relaxar a mente. Quem disser que não faz isso aqui, está em pecado. Eu liguei a televisão, comecei a ouvir alguns louvores com Bianca conversando, né? E de um louvor para outro, passou assim, culto fúnebre de fulano de tal, que eu não me lembro o nome, de 17 anos. Eu falei assim, Bianca, um jovem aqui, 17 anos, perdeu a vida. Aí abri até o vídeo, obrigado, e comecei a assistir um pouquinho, e era uma lamentação, uma tristeza tão grande naquele culto, porque um jovem de 17 anos perdeu a vida. Quem é que tem aqui 16 anos? 17 anos, 18 anos, levante a mão. Você está pronto para morrer? Está pronto? Mas isso pode acontecer com a sua vida. Isso pode acontecer. Os tempos são maus, o pecado habita no coração do homem, nós não sabemos quanto tempo nós teremos aqui. Então, se você é um jovem, entenda, a Bíblia não foi feita para adulto. Se você é uma criança, a Bíblia não foi feita exclusivamente para criança. A Bíblia foi escrita para a humanidade, independente da idade. E a Bíblia, ela nos desperta que os dias são maus. E o que eu preciso tomar a decisão racional, madura, inteligível, consciente. Eu não preciso de nenhum sobrenatural movendo dentro de mim. Porque o Espírito Santo, ele fala na nossa vida de forma racional. Veja prudentemente como anda. Remi o tempo. Porque os dias são maus. A maldade que tinha no coração de Naamã naquela época é a mesma maldade que existe no coração do homem hoje. Por isso, o texto mais uma vez diz, não seja insensato. Não seja insensato. É tempo de revermos a nossa vida. Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor estão se ajeitando, diz o texto, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade do Senhor é que todos sejam transformados. A vontade do Senhor é que você não viva por suas riquezas, não viva por sua sabedoria, por seu entendimento, mas que você viva pela riqueza dele, amém? Pela riqueza do Pai. Que você viva pela sabedoria do Pai. Que você viva pela grandeza do Pai. Que você viva pelo amor do Pai. Você já tem passado muitas experiências na sua vida que talvez tenha te cansado. Eu já venho remando muito tempo com o meu jeito de ser, achando que o meu jeito de ser é o melhor jeito. Eu quero dizer que não é. Eu quero dizer para você que você precisa levantar. Não viver aquela vida embriagada de Naamã, que o levou à morte. Mas viver uma vida cheia da graça de Deus. E você tem essa oportunidade nesta noite, de pensar como é que está a sua vida. E de transformar uma vida que não tem sentido, para uma vida que certamente fará pleno sentido, porque Deus assim o quer
E o Espírito Santo quer habitar em seu coração. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua bondade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Muda, transforma, cura meu coração. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. É aos seus pés, Jesus me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória a Deus. Eu queria chamar 2 ou 3 irmãs do ministério de intercessão aqui à frente. A palavra de Deus é poderosa. E como foi dito aqui no Salmos de número 36, 9. Nele está a fonte de toda a vida. Você tem nesta hora, nesta noite, uma oportunidade especial que fará toda a diferença na sua história. Fará toda a diferença na sua vida. Fará toda a diferença na vida da sua família. E mais ainda, fará toda a diferença na geração da sua família. Basta você se conscientizar de que minha vida precisa fazer sentido. E a minha vida só fará sentido em Cristo. Se você ouviu a palavra de Deus, entendeu, e o Espírito Santo falou ao seu coração, eu queria te fazer um convite. Aí mesmo onde você se encontra,
convite daquele mais especial que você vai receber na sua vida, que não precisa de roupa bonita, não precisa de sapato bonito, não precisa de nada, basta apenas trazer o seu coração, se apresentando no Senhor. Senhor, eu quero a partir de agora uma nova história para a minha vida. Eu quero que minha vida, a partir de agora, ganhe um sentido diferente. Tem alguém aqui nesta noite que entendeu o que o Espírito Santo lhes transmitiu através da palavra e que deseja entregar a sua vida ao Senhor. O Senhor conhece o seu coração e você conhece também quanto anda o seu coração. Tem alguém aqui nesta noite? Por favor, levante a mão para que a gente possa identificar. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, que já conhece o Senhor, mas por circunstâncias da vida se afastou dos caminhos do Senhor? Temos alguém aqui nesta noite? As irmãs da intercessão vão estar orando, vão trazer uma palavra de oração para a sua vida, uma palavra de renovo. Peço que você se coloque em pé, e se você sentir em seu coração, durante a ministração da oração também de cura para a sua alma, de transformação, de libertação, eu quero convidá-los para que você espontaneamente venha aqui à frente, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, igreja. Todos nós agora somos intercessores. Você que é daqui da Peniel, nós somos intercessores agora do reino de Deus. Somos intercessores de Cristo neste momento. Clame ao Senhor agora. Amém, meu Deus. Para que o Espírito Santo de Deus venha e toque os corações. E leve cada um de nós agora ao arrependimento. Amém. Não só aquelas pessoas que conhecem a Cristo, mas também você que conhece a Cristo, que precisa se arrepender de algo neste momento. Coloque o seu coração no altar do Senhor. Amém. E que o Espírito Santo de Deus toque agora e traga ao seu coração e à sua mente aquilo que você deve se arrepender neste momento. Se arrependa, irmão. Se arrependa. Peça perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos. Se você está assim, cheio de ansiedade, peça perdão agora por essa ansiedade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está sem fé, peça perdão a Deus por esta incredulidade. E clame para ti a fé, essa fé que vem dos céus, a fé que move montanhas. Senhor Deus, nós colocamos agora a tua igreja nas tuas mãos, no teu altar. Clamamos, Espírito Santo, por cada vida que aqui está. Que tu, Espírito Santo de Deus, toque. Mova-se agora no meio da tua igreja, Espírito Santo, trazendo o teu arrependimento, trazendo cura aos corações, cura às almas. Mas também, Senhor, traga agora cura física para as vidas, Senhor. Traga agora, oh Jesus Cristo, tu és o médico dos médicos. Vá operando a tua cura. Vá operando cura agora, Senhor. Quem está com dor de coluna, dor na coluna, com problema na coluna, seja curado. Meu Deus, quem tiver nódulo, qualquer nódulo em qualquer parte do corpo, que esse nódulo se dissolva e desapareça na autoridade do nome de Jesus. Quem tem problema de rinite, dor de cabeça, Jesus, que seja curado agora na autoridade do nome de Jesus. Oh Senhor, Jesus, caminhe no meio da tua igreja. Tu és o médico do médico. A tua igreja crê no teu operar. A tua igreja crê no teu poder. Derrame agora a tua unção, que a tua nuvem de glória esteja sobre a igreja, Senhor. Oh Deus, nós clamamos, Senhor, por cada vida que aqui está, para que tu, Jesus, mova esses corações, para encher-os do teu amor, daquele amor, Senhor, incondicional, assim como tu, Cristo, como tu teve, Jesus.
derramar o teu sangue ali na cruz. Enche o coração dessas vidas agora com o teu amor, para que saiamos daqui cheios de amor, para levarmos lá para fora. É a eclésia, a igreja, Senhor, tem que sair daqui cheia de Ti, cheia do Teu amor, cheia do Teu Espírito Santo, para sermos eclésia lá fora. Que nesta semana, Senhor, a Tua igreja leve o Teu nome, leve o Teu amor para as vidas. Amém, Deus. Senhor, que elas evangelizem as vidas, orem, testemunhem de Cristo, Senhor. Coloco agora toda a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Que dê uma semana de paz, Senhor. Encha cada um de nós da Tua sabedoria e traga, Senhor, as nossas mentes, as Tuas bênçãos, as Tuas promessas, para que saibamos que Tu, Jesus, é fiel e misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto desta noite. Nunca se esqueça de que o principal, o essencial na sua vida é o Senhor Jesus. Leve para a sua casa essa bênção. Se você precisar conversar comigo, com o pastor Gabriel ou com algum irmão da liderança da igreja, nos procure para que a gente possa lhes dar uma atenção especial após o culto. Como também algum irmão da intercessão estará aqui à frente, disponível, caso você queira receber uma oração sobre sua vida, sobre alguma necessidade. Procure os irmãos da intercessão que permanecerão aqui à frente. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui agradecidos por termos a oportunidade de prestar culto ao Senhor. E te pedimos nesta hora as tuas bênçãos. Por isso, ó Deus, ministramos nesta hora a bênção, Senhor Deus, pastoral vinda do teu altar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam uma constante em tua vida. E toda a igreja diz amém. Abençoe seu irmão, dê uma palavra de bênção sobre a vida dele. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe.